paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, 29 de abril de 2024. Eu quero pedir perdão. Já quero entrar esse vídeo pedindo perdão, porque eu tenho postado o vídeo atrasado. Porque eu estou na correria da organização do Mulheres Sábias. Então eu gravo vídeo todo dia, como eu falo com vocês. Então, irmãos, tá muito puxado. Eu cheguei agora há pouco, por isso que eu sentei para gravar o vídeo aqui agora. E vou gravar aqui, mas eu preciso te pedir perdão, você que sempre tá aí me acompanhando. Peço um pouquinho de paciência, já tá terminando essa correria. E eu vou voltar aqui, tá no horário certinho aqui, em nome de Jesus, gravando os vídeos para a glória do nome do Senhor, amém? Então, peço que você me compreenda e que você ore por mim em nome de Jesus, para que o Senhor continue bradando, fazendo a vontade dele, amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A gente gravamos o primeiro vídeo falando sobre a conversão de Paulo. E agora no verso 20, ele já vai começar a pregar. Aqui começa, né, depois da transformação, a nova vida. Ele recebe uma nova vida, uma transformação, as vendas caem dos olhos. O Senhor fala o propósito, o projeto que tem com ele. O verso 15 e o verso 16, o Senhor fala para Ananias o projeto que tem com esse homem, o propósito que tem com esse homem. Porque Saulo de Tarso, conhecido como homem perseguidor, ele ali foi conivente à morte de Estevão ali. Ele estava aprovando a morte de Estevão, ele estava vendo aquilo ali. Ele aprovou tanto que os irmãos colocaram as capas, né, aos pés dele, tipo assim, mostrando, né, que ele estava ali direcionando, dando o sim, o amém ali na morte do servo do Senhor. E aqui vai nascer esse homem, vai ter um nascimento, vai ter um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e a vida desse homem vai ser totalmente transformada, porque depois da morte de Estevão começa uma grande perseguição. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos começa uma grande perseguição à igreja. Então muitos crentes se espalharam com medo, saíram com medo, correram de Jerusalém e cada um iam para aquelas cidades vizinhas se esconderem, né? Porque eles tinham medo. E Saulo ali respirando ameaças de morte, respirando ódio, ira contra a igreja do Senhor, querendo destruir, acabar a igreja, querendo acabar com o povo do caminho. Ele estava perseguindo os irmãos, entrando dentro de casa, entrando em tudo quanto é lugar. Ele pediu cartas, né, nas sinagogas, né, autorização para ele ir prender os cristãos que tinham fugido. E em nenhuma dessas perseguições ele tem um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, ali no capítulo 9, onde a gente estamos aqui. Ele tem um encontro com o Senhor fala com ele, Saul, Saul, que é Saulo em aramaico. Ele fala Saul, Saul, que no caso o Senhor falou na língua dele, aramaico, né, na língua de Saulo, para Saulo entender. Então chamou ele de Saul, que significa o escolhido, né, que significa Saulo na tradução aqui do hebraico. Então, ele entendeu a voz do Senhor, ele pergunta quem é, e o Senhor fala, eu sou Jesus, é quem tu persegues, porque ele estava perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja, persegue o próprio Deus, persegue o Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Contudo, o Senhor manda ele levantar, entrar na cidade, que lá alguém iria até ele, alguém chamado Ananias iria até ele, iria impor as mãos, e ele voltaria a ver, né, e ali começaria ali o projeto de Deus na vida deste homem. E o Senhor manda Ananias se aprontar, descer até a rua da direita, e lá ele ia encontrar Saulo. Ananias tem medo, porque pela fama, né, que percorria desse homem, mas cumpre a ordem do Senhor e vai, e obedece. E ali no verso 15 o Senhor fala, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento, um vaso escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios. Tinha um propósito na vida desse homem, já estava escolhido dentro do ventre, muito antes dele nascer, ele já era projetado para levar o evangelho para os gentios, para que esse evangelho alcançasse as nossas vidas. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Deus é bom e fiel. Aí o Senhor vai concluir, né, esse verso 15 falando assim, e mostrarei a ele, verso 15 que diga, e revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. O povo de Deus sofria porque dele, agora ele ia sofrer por amor do evangelho, por amor do nome de Jesus, que é maravilhoso. Mesmo que a gente sofra, é muito bom sofrer por uma causa nobre, por uma causa honrosa, que é esse evangelho poderoso de transformação de vida, de transformação de caráter. O nosso Deus é poderoso. Aí ele vai passar os 3 dias, Ananias vai lá, vai impor a mão nos olhos dele, vai voltar a ver, e ali vai começar uma trajetória, as vendas dos olhos vai cair, uma nova vida ele recebe, é cheio do Espírito Santo, é pleno do Espírito Santo, e começa uma jornada linda, poderosa, de milagres, prodígios, maravilha e redenção ao nosso Deus. E começa a história desse homem poderosamente, né, e tremendamente, como muitos conhecem, falando de Saulo, né, Paulo, o apóstolo dos gentios, homem escolhido pelo próprio Deus. Então o verso 20 diz, logo após Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Lá em Damasco, né, depois de 3 dias ele começou a pregar.
Já começou a pregar falando que Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, convenção é isso. Certeza, convicção, você fala do amor de Jesus. Ninguém é proibido de pregar, não. O problema é que os dias atuais que nós vivemos, as pessoas acham que para pregar tem que ser no altar, tem que ser no púlpito, tem que, né? Ah, não, tem que estar nos cartazes. Não, meu irmão, para pregar você pode começar a pregar hoje. Conheceu Jesus, você já começa a pregar. Pregue com a sua vida, pregue com as suas atitudes, pregue com as suas ações, vocês também é pregar. Então ele começa a pregar que Jesus era o Filho de Deus. E todos ficaram atônitos, indagavam um ao outro, né? Esse não é aquele que perseguia, esse não é aquele que matava os crentes, esse não é aquele que consentia com a morte dos crentes inocentes, esse não é. Então, muitos buscavam destruir. Por quê? Porque sabia que Saulo estava ganhando multidões de pessoas a Jesus pela transformação do testemunho. Irmão, testemunho faz muita gente se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que o diabo sempre luta, sempre vai lutar para tentar fazer o crente perder o testemunho que tem, perder a característica, perder a identidade. Porque aí ele perde tudo, ele perdendo o testemunho de vida de transformação, testemunho com Deus. Ninguém vai dar crédito a uma pessoa que já não tem mais testemunho. Foi, mas agora não é mais. É isso que Satanás tenta fazer. Então, aquelas pessoas estavam dizendo, ele buscava destruir aqueles que invocam o nome do Senhor. E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com finalidade, com cartas à mão para deter a igreja? E agora estão aqui pregando o evangelho. Isso era que o povo estava falando. Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era o Messias. Então ele provava que Jesus era o Messias. E os judeus que viviam em Damasco começaram a irar, a ter ódio dele. E aí já vai começar um plano de perseguição e de assassinato. Mas esse plano chega ao ouvido de Saulo. E Saulo vai ser tirado dali pelos seus discípulos. Coisa mais linda, né? O homem se converteu e já tem discípulo. Que converteu e já tem discípulo, quer dizer, ele já ganhava almas para o Senhor, os discípulos que acompanhavam ele, as almas que ele estava ganhando. Coisa linda, é o crente verdadeiramente convencido. Então, de perseguidor, passou a ser agora perseguido por amor do evangelho. Já estava começando a se cumprir a palavra de Jesus, né? Ele iria ver quanto valia sofrer pelo evangelho, pela transformação de vida. Então, de perseguidor, agora é perseguido. E os seus discípulos vai conduzir ele na calada da noite, quer dizer, a madrugada da noite. Ajudaram a descer dentro de um cesto, pelo muro de Jerusalém, pela uma fenda que tinha, uma brecha que tinha, descer ali para que ele fosse para Jerusalém e ele escapasse ali de Damasco, porque havia um plano de morte para a vida dele e ele consegue fugir. Porque assim, irmão, Satanás ele sempre tem um plano de morte para aqueles que incomodam, para aqueles que causam impacto no inferno, para aqueles que fazem a obra. Todo cristão verdadeiro que está na obra, que está marchando com sinceridade no coração e fazendo para Deus, Satanás está tentando matar, está tentando parar, está levantando pessoas. Não tem jeito, irmão. Infelizmente, aqueles que estão na presença do Senhor com sinceridade, fazendo a obra, Satanás vai levantar pessoas para tentar matar. Se não for fisicamente, é espiritualmente. Desanimar da obra, desanimar de servir ao Senhor. Então, permaneça fiel ao Senhor e não pare por nada. E aqui os discípulos vão colocar ele, vai descer pela frente da rua, pelo um cesto, e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ali estavam os discípulos, como a gente leu aqui nos capítulos atrás, a gente estudou. Eles não vão sair, os discípulos. Quem vai sair, espalhado de Jerusalém, são os cristãos. Mas os discípulos ficam, os discípulos vão ficar. Então chega lá Saulo, pensa aí. Um homem que saiu de Jerusalém, respirando ameaça de morte, com cartas na mão para poder matar. Agora chega esse homem convertido. Chega esse homem convertido lá na igreja de Jerusalém. Os apóstolos olham e falam, o quê? Nada, isso não é conversa não, isso é fingimento. Alguém que estava lá no tráfico, estava na doideirada, na prostituição, na loucura, estava lá se prostituindo, se drogando, bebendo, perdido no homossexualismo, no lesbianismo. De repente o Senhor dá um banho de graça, um banho de misericórdia, dá um banho de luz, traz. Tem pessoas que ficam duvidando. Não é crente não. Isso é fachada. Não é crente não. Tem pessoas que duvidam da conversão de alguém. E aqui os discípulos não quiseram acreditar. Se recusaram a acreditar que aquele homem perseguidor tinha se convertido ao Senhor, tinha se convertido ao Evangelho. Se recusou a aceitar. E aí, quem fica do lado dele? Barnabé creu e falou não. Ele contou o que aconteceu no caminho de Damasco, contou como ele vira o Senhor, ele viu o Senhor, contou como ele pregou com ousadia, com autoridade em Damasco, contou que ele teve que sair de lá para não morrer, porque ele não negou ao Senhor nas suas atitudes e nas pregações. Mas aí os irmãos mesmo assim vão duvidar, só mais à frente que vão acreditar, mas ainda continuam duvidando. E ali em Jerusalém ele caminhava com liberdade, no verso 28 ele caminhava com liberdade e pregava a palavra do Senhor. E coisas lindas aconteciam através da vida deste homem e da pregação. Porém,
os discípulos não aceitaram, né? E aí vamos ver que ele vai ser conduzido novamente agora a Tarso. Por quê? Porque lá em Jerusalém queriam matar de novo. Já havia um plano, um projeto dos judeus ali de matar Saulo. Vamos matar, vamos calar, tá incomodando, vamos matar ele. Aí já havia um plano, um projeto para matar o homem. Então tiraram ele dali, enviaram ele para Tarso, né? Que é a cidade natal dele, onde ele nasceu. E que ele é Paulo de Tarso, conhecido como Paulo de Tarso. Nasceu, acho que ele nasceu em... É isso mesmo, nasceu em Roma. E agora eu fiz confusão aqui, me deu um branco, esqueci. Então tá bom, vamos lá. Sei que ele tem duas cidadanias, então vamos lá. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em números. Porque é o Espírito Santo que encoraja. É o Espírito Santo que fortalece. Eu li o verso 31. É o Espírito Santo que dá graça. É o Espírito Santo que dá ousadia. É o Espírito Santo que dá temor. É o Espírito Santo que fortalece. É ele que cresce. A igreja cresce em número quando tem temor, quando tem coragem, ousadia. Quando estão pregando a verdade do evangelho. Está sendo edificada e vivendo no temor. Onde tem temor, tem crescimento, irmão. Você quer ver temor na vida do cristão? É difícil um cristão que tem temor no coração, temor na sua vida, não ter crescimento. Todas as áreas da sua vida cresce. Claro que tem pessoas específicas, né? Para ter financeiramente. Porque tem pessoas que não podem ter financeiramente. Tem pessoas que se tem um pouquinho a mais, abandona Jesus. Abandona Jesus. Larga Jesus para trás. Então vamos lá? A igreja crescia e era fortalecida pelo Espírito Santo, que dava dia a dia o número da igreja. Crescia a igreja, conduzia a igreja, né, ao crescimento. Então, coisa linda, né? Aqui em Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Então, vamos lá. Não dá pra gente continuar agora. Eu tô um pouco muito cansada. Eu preciso mandar uma parada. Nem eu sei ainda. Ficou meu negócio que meu menino fez ali pra mim rapidinho, que eu tava tremendo. E agora eu vou cuidar um pouquinho de mim. E amanhã a gente volta gravando mais um vídeo aqui no verso 32. Amém? Deus abençoe sua vida. Que a paz do Senhor te alcance. Que a graça e a misericórdia dele te fortaleça. Tenha um coração com expectativa, com alegria da verdade do Espírito Santo. Permaneça firme, independente. Mesmo que tenha alguém suspirando ameaça de morte. Mesmo que tenha alguém suspirando raiva, ódio. Porque você tá aí vivo, tá de pé, tá glorificando a Deus. Continua, não para por nada. Porque Jesus é bom. Deus é fiel. Deus abençoe sua vida. Que a graça e a misericórdia te fortaleça. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome por este vídeo. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle das nossas vidas. Continua abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja. Obrigada pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que de todos os lugares têm se inscrito nesse canal. Tem falado aqui, Senhor, muitos de Sorocaba, Rio de Janeiro, tantos lugares aqui, Pai, que os irmãos têm falado o nome do lugar que estão. E eu quero abençoar o Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e quero pedir que o Senhor abençoe os estados onde eles moram. Pai, guarda, dá livramento nessa cidade, nesse estado. Livre de todo mal, Pai, de todo homem sanguinário. Continua abençoando o teu filho, a tua filha ali naquele estado, dando livramento, fortalecendo eles, no nome santo de Jesus. É o que eu te peço nesta tarde. Permaneça conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.